Amém. Vamos ler São João capítulo 10, a partir do verso 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Grande Criador, o Senhor tem nos dado mais esta oportunidade de estarmos aqui para te adorar. Rogamos que o Senhor fale conosco, o Senhor possa tirar da mente, do coração, qualquer coisa ruim e colocar as coisas celestiais. Que o seu povo tire um grande proveito da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentarmos. Vamos falar mais um pouquinho sobre a voz de Deus hoje. Em todo tempo nós tivemos ovelha e pastor, ovelhas e pastores. Isto desde o princípio, e o natural apontando para o espiritual. A gente já toma conhecimento do que acontece com o pastor no natural e com a ovelha no natural. E o pastor é o que toma conta das ovelhas, e as ovelhas, elas não saem do aprisco onde ela é colocada, porque ela é ovelha daquele pastor. E espiritualmente as pessoas são ovelhas de vários pastores. Nós temos pastor de toda qualidade no mundo. E as pessoas participam a sua vida, o seu culto, tudo com estes pastores. Seja o Papa um pastor, seja o profeta outro pastor. E depois nós, que estamos após os profetas, nós estamos fazendo a nossa parte também de tomar conta das pessoas. Eu estava pensando na voz de Deus, e como que eu conheço a voz de Deus? Porque depois que esta voz é falada, ela é ouvida por um profeta. E logo esta voz é falada pelo profeta, é ouvida pelo povo. Todos falarem a mesma voz que sai da boca que Deus está falando. O privilégio que nós sempre tivemos é de ouvir aquilo que saiu da boca. É uma voz que sai da boca do homem que Deus usou nestes dias finais. William Branham. Cada pastor tem que falar o que falou o profeta. Eu sei que os que não creem em profeta dizem, tem que falar o que falou Jesus. Jesus foi a voz daquele dia. Jesus foi o profeta daquele dia. Ele é o profeta de todos os dias através da palavra. Mas quando ele esteve em carne, ele foi o profeta daquele dia. A voz de Deus
naquele tempo, era a voz humana. A voz de Deus era a voz de Jesus. Quem ouvia Jesus estava ouvindo a Deus. Ele diz: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele e o Pai é uma coisa só. Então, todas as ovelhas dele tinham que estar ouvindo a sua voz naquele dia. Ele veio para os judeus, e os judeus não quiseram ouvir aquela voz. Eles não gostavam daquela voz. Sempre a voz que Deus envia no dia, ela não é aprazível, não é boa ao nosso ouvido. E nós temos que ouvir uma voz, é um som que sai de uma garganta na qual Deus está usando. A voz tem que ter um som. A voz é um som. Você precisa ter capacidade de examinar aquele som, se é de Deus ou se é do diabo. Muitos têm tomado o som de Deus como sendo do diabo e tomado o som do diabo como sendo de Deus. Ao ouvir, eles não têm capacidade para poder assimilar e fazer a divisão daquilo. Isso é Deus, verdadeiramente. Isso é Satanás. Mas as ovelhas, diz o Senhor Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A mensagem do profeta, deixa eu ler um pouquinho para vocês, que estamos tirando esta mensagem aqui, porque tiveram que ser pastores. Parágrafo 123 a 128 desta mensagem. Ouvem a palavra e voltam ao mesmo lamaçal. E dizem: é fanático, não creiam em tal coisa como essa. Sempre a voz de Deus foi tomada desta forma. Deus, as ovelhas fazem o mesmo hoje. Eles devem confiar na dieta da palavra. Eles não aceitarão alguma outra dieta. Você não pode dar alguma dieta eclesiástica a uma verdadeira ovelha. Não. Você vai e lhe diz: agora, olha, estaremos todas juntas. Agora, Jesus orou para que possamos ser todos um. Você também ouviu a mesma coisa em Tucson? Não faz muito, uns dias atrás, porém, é uma mentira. Eles tomam a própria Bíblia. Jesus diz: para que todos sejam um, assim como nós somos um. Aí eles querem misturar as coisas da religião, da interpretação, com a palavra revelada de Deus no dia. Isto, irmão Brandes, é uma mentira. Não somos um desta forma. Como pode você fazer que a palavra se condene a si mesma, atacar a si mesma? Então Deus não é mais que qualquer outro homem. Se a palavra está atacando a si mesma, se a palavra contradiz a si mesma, então Deus, diz o profeta, não é mais que qualquer outro homem. A palavra de Deus não contradiz. O que ele disse, aquilo você vai até o fim, é realidade, é verdade. Mas para que todos sejam um. Aí chegou Balaão para Israel e diz: nós podemos ser todos um. Para começar, sempre está o parentesco. Balaão, de Baal Peor, e que vem da família de Ló. E aqui temos Moisés, que o seu rei é Deus, vindo da família correta. Temos o Ló gerando um filho com a filha, e tendo um profeta também daquela geração. Tendo o profeta Balaão daquela geração. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você tem que ter capacidade de saber se é Deus
ou se não é Deus. Porque fala igual, o homem também é profeta. Balaão também era profeta. Ele veio daquela raça que se perverteu, um ato incorreto do pai mais a filha, gerando um filho. E aí vem aquela raça, e Balaão pertence a essa raça. Enquanto que Moisés já era o escolhido direto de Deus. Você nunca pegou Deus pegando Balaão e diz: eu vou tirar do espírito que está em você e vou colocar em mais 2 homens, 10 homens. Mas você pega Deus falando com Moisés, que eu vou tirar do espírito que está em você e colocar em mais 70 anciãos. Por quê? Eram de diferentes sementes. Falavam, o povo ouve a voz. Agora você tem que saber, essa voz é verdadeira? Balaão veio e diz: todos somos um. Aí pegou os filhos de Israel, levou lá em Baal-Peor, juntamente com o povo de Moabe, e fez com que Israel pecasse. Com estas palavras: somos um. Para começar, você é Israel, mas olha que nós viemos também de Ló, que é sobrinho. Que problema tem estarmos juntos, fazer nossas reuniões juntas, assistirmos o seu culto? Que problema tem? Mas Deus já havia dito para eles separarem, porque havia uma semente diferente. Moisés era de semente diferente. Balaão, ainda que profeta, mas ele visava o dinheiro. Moisés não. Moisés tinha o seu ministério dado por Deus. Então não é esse tipo de unidade que hoje nós ouvimos as denominações apregoarem, e também a marca da besta está chegando baseado nisto. Vamos formar uma só igreja, uma só religião, uma só voz. Isso parece bonito, é unir, porque separação é feio. E Deus diz: separai-vos. Como andarão 2 juntos se não estiver de comum acordo? E o mesmo Deus que diz separai-vos, diz para que eles sejam um. Como nós somos um. Agora, como nós, que era o Pai, Espírito, Filho, a carne. Porque a carne está carregando a palavra. A carne está manifesta. A carne opera com aquela voz que Deus precisa desta carne, deste corpo. Ele precisa usar esta voz para poder falar conosco. Como ele usou Jesus para poder falar com os discípulos, ele usa cada um. Cada homem foi a voz de Deus quando ele pertencia a Deus. Aquela era a voz de Deus. Eles não descobriram que Deus estava falando. Se eles descobrissem, todos tinham entrado na arca. Os animais sentiram um puxão para perto da arca, mas os homens não sentiram. Eles não ouviram a voz de Deus hoje. Hoje era Noé. Hoje era Moisés. A voz de Deus hoje era João Batista. Hoje era Jesus. Era a voz hoje. Era o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode falar sem ter uma corda vocal para que possa emitir o som. O Espírito Santo fala, mas ele fala através de cordas vocais. O Espírito Santo precisou das cordas vocais de Pedro, porque a voz é produzida aí, exatamente através das cordas vocais. Aí vem a voz. Você vai ouvir aquela voz, e ela tem uma responsabilidade de te falar o que é de Deus, quando Deus está falando com o seu povo. Então o Espírito Santo precisou de Pedro. Mas você podia ter um outro. Tem o Simão Pedro. Você não quer ouvir? Tem o Simão Mágico. Você quer ouvir um Simão? Se você não quer
o Simão Pedro, escuta o Simão Mágico. Porque isso vai mostrar que o seu ouvido está captando a voz daquele dia. Se é eleito, ouviria Simão Pedro. Se não é eleito, então ouviria Simão Mágico. E assim por diante. Em cada época, Deus precisou de alguém para que através daquele alguém emitisse um som dessas cordas vocais. E como que é difícil as pessoas perceberem, nós mesmos, achar que nós estamos arrolados naquilo e que nós levamos honra. Não. As cordas vocais precisam ter uma voz por detrás delas. Precisa ter aquilo que emite o som correto. E para emitir esse som, tem que ser Deus em sua palavra no dia que nós vivemos. Amém. Agora, 125, ele continua dizendo, Jesus disse, como pode andar dois juntos, a menos que estejam de acordo? Como pode você tomar os metodistas, batistas, presbiterianos, católicos, juntá-los todos dessa maneira e ser um? Eles estão ajuntando-se agora para ser um, como nos dias de Balaão. Vocês talvez sejam um sob a ordem de um homem. Porém, Jesus disse, para que eles sejam um, assim como tu e eu somos um. Amém. Como é difícil as pessoas verem, tu e eu somos um. Precisava da voz de Deus ser emitida por aquele corpo. Então tu tinha que falar pela voz de Jesus, somos um. Amém. Olha bem, aí está. Ele quer que todos nós sejamos um nele, que é a palavra. Amém? Aí está, um com o Pai. E o Pai e o Filho é o mesmo. Aqui está escrito assim, o Pai é o Filho. É o mesmo. Certo? Eu creio que não houve erro na tradução e nas escritas, né? Estar um com o Pai. E o Pai é o Filho. É o mesmo. Ou mesmo se você tomasse, se tivesse errado, o Pai e o Filho. É o mesmo. Ainda que teria que ser são o mesmo. Mas é o que está escrito, é desta maneira. Um com o Pai. E o Pai é o Filho, é o mesmo, é a mesma palavra. Por isso as ovelhas não ficam confusas. As ovelhas ouvem uma só voz. Cada tempo a ovelha ouviu uma voz. Tinha a voz do tempo de Jesus, a voz de Anás, de Caifás, dos outros sacerdotes daquele dia. Mas as ovelhas ouviam só a voz de Deus emitida através de um corpo chamado Jesus. Eles ouviam aquilo, para eles era a voz de Deus. Pedro, até na hora difícil, diz, para quem iremos nós? Em outras palavras, não tenho tempo para ouvir outra voz. A única voz que me identifiquei foi com a sua voz, porque essa é a voz do Pai. Pedro entendeu. Nós também precisamos entender. É a mesma palavra. A palavra manifestada, exposta ela mesma neste dia. Irmão Branco já está trazendo para o seu tempo. Assim como fez em qualquer outro dia, para que possa você ser um. Para ser um, no tempo de Jesus, tinha que crer em Jesus. Porque assim como o Pai e o Filho são um, todos os demais teriam que crer na mensagem de Jesus, porque aquela voz que emitia a palavra, o som, era única. É que as pessoas escutam muito vozerio. Eles não ouvem uma só voz. Precisa parar para ouvir uma voz. Por isso a mulher tem uma voz para ouvir. Por isso a igreja tem uma voz para ouvir. Não tem mais do que uma voz.
Sempre foi assim. O Espírito Santo sempre teve uma voz. O irmão Branham diz: Deus nunca usou 2 profetas ao mesmo tempo. O único lugar que nós temos na Bíblia que tem 2 profetas é Moisés e Elias. Um testificando dos profetas, o outro da lei. Moisés da lei e Elias, a justiça de Deus, testificando de todos os profetas. Mas essas coisas não entram em contradição. Porque Deus tem que cumprir sua palavra naquele tempo e tomará sua palavra, Moisés, para os judeus, mas nós temos também as virgens nécias. Nesse período da tribulação, quando Moisés e Elias estão tratando, temos as virgens nécias. E as virgens nécias é mais do lado dos gentios. É dentro desses 2 milênios que temos as virgens nécias. Aí temos o profeta Elias. É o final de tudo. Quando está chegando no final de tudo, Deus está trazendo um juízo para ambos os povos, judeus e gentios. Porque não vai ser tribulação só para o povo judeu. Não, será para o povo gentil. Então, por isso tem 2 profetas, Moisés e Elias, um representando a lei para os judeus e outro representando os profetas, como Elias sempre fala a um povo gentil também nesse tempo final. Como veio irmão Branham e falou a um povo gentil, a mensagem de Moisés e Elias para juízo, já findará as coisas aqui na terra com nação e nações, judeus e gentios. 2 profetas, Moisés e Elias. Isto é o que nós vemos na revelação, porque Deus não usa 2 profetas ao mesmo tempo. Adiantaria ele mandar 2 profetas só para os judeus, Moisés e Elias, só para os judeus, se não tivesse nada com os gentios de juízo, que não tem salvação na tribulação. Quem é salvo já é salvo hoje, já entrou salvo ouvindo a voz que precisava ouvir e identificou a voz de Deus no dia. Hoje, no tempo do irmão Branham, então ali estava a voz de Deus. Alguém diz: eu quero escutar Jesus. Não, agora é Branham. No Pentecostes, se alguém dissesse: não, agora eu quero escutar, é Jesus, já não vai vir mais, agora é Pedro. Era o Espírito Santo? Era. Mas o Espírito Santo falava através das cordas vocais de Pedro. Amém? É a mesma palavra, a palavra manifestada, exposta ela mesma neste dia, assim como fez em qualquer outro dia, para que possa você ser um. 126, porque tiveram que ser pastores. Note, ele disse: assim como o Pai me tem enviado, assim também eu os envio. Eu, a vocês. O Pai que lhe enviou, entrou nele para confirmar a palavra. E ele mesmo, Jesus, que envia seu povo, vai no povo que ele envia, e dizendo: as obras que eu faço, as fareis também. Certo? Ele orou para que pudéssemos ser um com ele, não um com uma organização, não um com um sistema, mas um com Deus. E Deus é a palavra. Tem que ser um com Deus. Agora, vamos, já estamos chegando aqui ao finalzinho, só tem 2 parágrafos, muito pequeno, mas se Deus é a palavra, que palavra ele foi? Nós sabemos que ele foi a palavra falada desde o Gênesis até Malaquias. Ele foi, aquilo tudo expressava a vinda do Messias. Ele era a palavra, o cumprimento daquela palavra falada por todos aqueles milênios. Agora vem no nosso tempo, nos dias da voz do 7º anjo, tem que ter uma palavra. E aí está a mensagem, a palavra do dia que você ouve. É Apocalipse 10, 1-7. Aquela é a palavra. Não ouvindo Branham, não ouvia Deus, porque a palavra
e Deus é a mesma coisa. Agora, a palavra e Deus é a mesma coisa, não a palavra e o credo, não a palavra e o sistema, não a palavra e a denominação, a palavra é a mesma coisa naquele dia que ela cumpre, a palavra e Deus. Se você quer ver Deus, olhe na palavra. Jesus era o verbo, a palavra, que fazia o quê? Que expressava Deus. O que Brana foi nesses dias finais? Foi o verbo, a palavra, que expressou Deus no entardecer. Já Deus com novo nome. Lá foi a palavra, verbo, que expressou Deus. Você vai dizer aqui, eu estou ouvindo a voz de Deus hoje, e para você, qual que é a voz de Deus hoje? Para o denominacional, diz, eu creio em Jesus, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estava pensando aqui, o hino feito aí, que acham muito bonito, não? Eu estou doidinho por ele, doidinho por Jesus, sou louco por Jesus, sou doido por Jesus. Diz, apresenta o batismo em nome de Jesus Cristo para ele, que sara a loucura dele. Apresenta. E batizar em nome de Jesus Cristo. Não, aí vai, então você não é doido por Jesus. Você não é louco por Jesus. Você é louco pela Trindade, não sabe. As pessoas não sabem o que elas falam, o que elas cantam. E o povo, ao ouvir, tem que ver se aquilo é de Deus ou não é. E é você que tem a capacidade. E você diz, eu não tenho capacidade porque não sou estudado. Pedro era pior que nós. Pedro era pior que nós, ele não sabia ler nem escrever. E nós sabemos, ainda instruímos nossos filhos a ler, a escrever, a estudar. Pedro nem isso tinha, mas não falhou quando ele ouviu a voz. Por isso a fé vem por ouvir. Muitas vezes a gente quer mexer em muita coisa, mas a fé vem por ouvir. O indivíduo ouve, entrou, se é de Deus, se não é de Deus, não entra na gente. Depois que você tem Deus, é como dizer lá, o corpo está fechado mesmo. Está fechado. O diabo não entra. Aí o diabo não entra, o dogma não entra, 3 pessoas na divindade não entra, pai e o filho separado na divindade não entra. Não entra. Se diz que é só Jesus também, não entra, tem que ser Senhor Jesus Cristo. Tem que conhecer por revelação as Escrituras. Amém? Então aqui, eu acho muito importante isto, assim como o Pai me tem enviado, também eu envio a vocês. Agora o Pai que lhe enviou, entrou nele para confirmar a palavra. Ele mesmo, Jesus, que envia o seu povo, vai no povo. Ele envia e diz, as obras que eu faço, as fareis também. Aí você pode fazer todas as obras, você crê na cura, crê na salvação, mas você tem que ver outras obras que ele fez, porque ele foi a palavra do dia, não somente de cura, mas ele tinha uma palavra, se vocês não comer a carne e não beber o sangue do Filho do Homem, vocês não têm vida em si mesmo. E era difícil eles fazerem isso. E Jesus diz, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. São João fala sobre isso, capítulo 6. Quem tem coragem de comer? Quando o sangue e a carne estão juntos, é a palavra. O sangue e a carne. Deus está numa carne. E aquele é o sangue de Deus, numa carne chamada Jesus. Agora você tem o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Amém? Agora, escuta, certo, ele orou para que pudéssemos ser um com ele, não um com a organização, não um com o sistema, mas um com Deus, porque Deus e sua palavra são um, e Jesus e Deus foram um. Você só entende que Jesus e Deus eram um, porque Jesus é o corpo, Deus é espírito. Se você quiser só o corpo, não tem vida. Se você quiser só o espírito, não tem manifestação. Então, o corpo e o espírito formou a vida. A vida, o espírito está no corpo. O Espírito Santo tem que estar na igreja.
O Espírito de Deus tem que estar no seu profeta em todo o tempo que nós vivemos. O Espírito de Deus, que era a palavra de Deus do dia, manifestada através do seu profeta. Porque Deus e sua palavra são um. E Jesus e Deus foram um. E você e eu e a palavra temos que ser. Agora, é a palavra do dia. As pessoas apresentam, aí eu sou um com o Calvário. Mas hoje não é dia do Calvário. Eu sou um com Brana, mas hoje não é o dia de Brana. Aí que é difícil. Eu sou um com Brana, foi até 1965. Pronto, eu sou um com Brana. Mas e depois? Aí você tem que ser um com a esposa. Aqui é o corpo. Você tem que ser um com a esposa. Se João recebeu aquela luz, se João recebeu o livrinho, se João comeu o livrinho, eu tenho que ser um com João. Agora, volto a isso aqui, todos falarem a mesma voz, que sai da boca que Deus está usando. Falar a mesma coisa. Nós podemos ter milhares de pastores. Todos milhares de pastores falariam a mesma voz que Deus está usando naquele dia. Todos tinham que falar nos Estados Unidos a mesma voz que Deus estava usando, William Marion Branham. Mas cada um ficou com um pregador. Cada um divergiu do irmão Branham, falou mal, foi contra. Muitos que andavam ao lado do irmão Branham andavam para promover a si próprio, seus nomes, suas revistas. Por isso que eles andavam com o irmão Branham, porque aqui dava dinheiro para eles vendiam revista. Então vamos andar com o irmão Branham. Aí depois eles vêm e falam contra o irmão Branham. Porque o irmão Branham entrou na revelação dos selos, agora não dá dinheiro mais para eles. A revista deles agora não deu mais nada. Pregar essa mensagem não dá mais nada. Se você quiser fazer uma revista, lembra? O irmão Blanco passou por aqui e queria fazer uma revista. Falei, meu irmão, isso daqui não dá revista, dá nada. Isso daqui não dá dinheiro para ninguém. Fazer uma revista você tem que vender, você tem que ter dinheiro para fazer revista. E aqui nós não estamos atrás de promover coisa alguma. Não tem jeito de fazer revista, fazer um livrinho. Vamos, não vai adiantar, os outros não vão comprar. Você tem que dar. Sempre o de Deus no dia. Olha, era difícil para o irmão Branham. O irmão Branham nem tomava conta das fitas. Tinha os irmãos que tinham os direitos autorais das fitas e já vendia as pregações do irmão Branham. Mas o irmão Branham não pegava nada daquilo para ele. A mensagem no dia não dá lucro para ninguém. Entende? Ela não dá lucro. Alguém quer vender CD no nosso meio, vai morrer de fome. Você pode fazer CD de hinos, que você não vai para frente, para vender no nosso meio. Eu vou fazer uma campanha de CD de hino, pode fazer. Vai conversar com o irmão José da Silva para você ver. Quem tenta fazer isso, fazer um CD de hino, é difícil os outros comprar, acostumaram a ganhar tudo. É difícil comprar. Então é difícil vender. E ainda mais, é a mensagem do dia. Você não pode vender nas denominações, eles não valorizam. O povinho que dá valor naquele CD de bons hinos que você faz, não vai conseguir te sustentar. Então, a questão nossa não está em ter gente ao nosso lado, em vender CD, em aparecer. Não, vai doando tudo que você pode, de graça recebei, de graça dai. Amém? É o que diz São Paulo, né? Então, Deus e sua palavra são um, e Jesus e Deus foram um, e você e eu e a palavra temos que ser um. Isso é correto? Temos que ser um de acordo com a palavra. Você já pensou bem, você um com João hoje? Tem uma voz. O profeta diz, a noiva tem uma voz. A voz de Deus hoje, a voz da noiva. E essa voz da noiva, quem é que quer ouvir essa voz? É a voz de Deus, a voz da noiva. Era o sol
falando através da lua. A lua refletindo o sol, refletindo o marido, refletindo Deus. É isto que a igreja é hoje. Não que alguém mais diga, pois isso não é a interpretação privada. Tome isto, o que isto diz e creia, e Deus o vindicará e provará que é correto. Você crê que é só para discípulos? Tome sua palavra para eles. Vai, trate uma vez e veja. Tem gente que diz, é só discípulo que curou. Não, todo mundo, aquele que crê em mim. Certo? E todos que creram nele, ele mandou, vai de casa em casa e vocês curam os enfermos, expulsai os demônios. Ele continua fazendo a mesma coisa, mas ele tem uma voz também. Tome isto, o que diz e creia, e Deus vindicará, provará que é correto. Você crê que é só para discípulos? Tome sua palavra para eles. Vai e trate uma vez e veja. Você encontrará que funcionará para você também, tal como ele o prometeu. Sim, Senhor. Não é um poder só para os discípulos. Aí voltamos aqui. Não é um poder só para o irmão Brana. Não é um poder só para João. É um poder para nós todos. A palavra do dia é um poder para nós todos. Elas não comerão, as ovelhas não comerão do lixo, elas têm que ter uma dieta de ovelhas. São João 10 declara que minhas ovelhas conhecem minha voz. Aí você fala uma outra voz. Você sabe o que é a voz dos selos, dos trovões do novo nome? Essa não é, eu sei que você tropeça, mas essa voz não podia sair pelo irmão Brana, porque Deus diz para ele, não diga a ninguém. A voz do sétimo selo, a voz do sétimo trovão. Se você entendesse que essa voz teria que ser a noiva do último dia, que teria essa voz, e as ovelhas, não estamos atrás do povo, não estamos atrás de ovelhas só. As ovelhas, ouviu? Você entendeu? Eu entendi. É ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E se ele é a palavra, então que classe de voz tem ele? É a classe da palavra que cumpre no seu dia. Estamos vivendo no tempo do cumprimento de Apocalipse 10, 8 a 11. João comendo o livrinho e depois profetizando a povos, reis, nações e línguas. Usando a igreja, a palavra do Espírito Santo, e transmitindo essa palavra para o povo. É o Espírito, o profeta e a esposa dizem, vem. É isso, é a palavra do dia. Não é agora simplesmente do tempo do irmão Brana, agora é tempo da esposa. E ele é a palavra. As minhas ovelhas conhecem minha voz, ao estranho não seguirão. Assim, suas ovelhas não seguem a voz de um estranho, elas não lhe seguirão. Profetas, pastores e ovelhas, tudo testifica da vinda. Amém. Eu quero deixar esse versículo aqui, que pode ajudar cada um. Está tudo no capítulo 10, verso 14 em diante. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Cada vez que Deus manda uma palavra, as ovelhas conhecem aquela palavra. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora ele diz aqui, 10:16 de São João, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Agora, Jesus estava no aprisco dos judeus. Jesus estava juntando as ovelhas do aprisco dos judeus. Mas ele já estava revelando aqui, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que não são dos judeus. Clareando, eu tenho umas ovelhas que são dos gentios, mas eu não posso falar com elas agora. Irmãos, como acompanha o ministério, Jesus não podia pregar aos gentios. Teve que vir Brana para pregar aos gentios depois de 2 milênios. Jesus não podia. Agora, Brana não podia pregar o 7º selo, revelar, falar para as pessoas. O 7º selo, o novo nome é o meu nome. Não, ele não podia falar.
Tinha que vir a esposa para falar. Tem que vir quem come aquele livro para falar. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele estava revelando que ele tinha nós, os gentios, que não era do aprisco dos judeus, era do aprisco do Espírito Santo, que viria agora na era do Espírito Santo, que ele teria ovelhas, que não era daquele aprisco. Agora vem nos dias de Brana, ovelhas que Deus podia dizer, tem ovelhas que não é deste aprisco dos Estados Unidos. Agora Deus tem ovelhas deste aprisco do Brasil. É Deus caminhando, e essas ovelhas têm que ouvir a sua voz. Ele diz, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Agora vocês veem, por quê? Porque poderia haver 2 rebanhos, mas não, agora é um rebanho, porque Jesus Cristo, como Alfa e Ômega, é um só pastor. Jesus Cristo, um só pastor de judeus e de gentios, do Alfa dos judeus e do Ômega dos gentios. Há um só pastor. O povo está ouvindo uma só voz. Quando você ouve a revelação dos selos pregado pelo irmão Brana, das eras do novo nome anunciado pela igreja, que é a esposa de Cristo hoje, você está ouvindo um só pastor. Não tem 2 pastores, um dos judeus e outro dos gentios. Não, agora é um só pastor. Aquele que veio e pregou aos judeus, agora já veio e pregou aos gentios e fechou tudo que tinha que fechar. Agora acabou, não tem mais. As ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor. Pai Celestial, só o Senhor pode conceder-nos sempre graça para ouvir sua voz, identificar essa voz nesse dia, no meio de um vozerio, Senhor, que tem o mundo, mas o Senhor tem uma voz. E nós não queremos perder, queremos estar nessa voz, que é a palavra, o som emitido por uma garganta humana. É uma voz, é um som, e aquilo é a palavra. Se tornou a palavra porque emitiu-se um som que estava escondido, mas agora foi pregado, foi falado, foi emitido, e agora as pessoas podem ouvir. É uma voz, e a voz é uma palavra que o povo está ouvindo. E a palavra do dia, a revelação do dia, a palavra dos dias da esposa, que tem comido o livrinho e está profetizando outra vez a povos, reis, nações e línguas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus manda te dizer, meu filho, eu estou atento ao que estás passando. Bem sei que sentes incapaz, cercado de limitações. Não podes resolver sozinho os problemas teus. Só te faz sentir espanto e solidão, e o tempo de chorar baixinho pra ninguém te ouvir. O sono há muito já se foi, com tantos pensamentos vãos, mas saibas que eu também não durmo e velo por ti. Meu filho, eu estou aqui pra dar um fim nesta aflição. Eu acho meio impossível
te consolar. Não tem limite o meu poder, eu movo os céus em teu favor. Mas hoje, em lugar de choro, vou te ouvir cantar. Só te faz sentir espanto e solidão, e o tempo de chorar baixinho pra ninguém te ouvir. O sono há muito já se foi, com tantos pensamentos vãos, mas saibas que eu também